já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura a Ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação. Amém e amém, graças a Deus, glórias a Deus, uma boa noite de paz, as saudações de paz a todos aqueles que ouvem em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero abrir a minha Bíblia, compartilhar um trecho do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar uma mensagem viva e eficaz, porque toda a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que faz divisão entre juntas, medulas, boas intenções e más intenções do coração do homem, pois essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrito no livro de Colossenses, ou melhor, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, pois seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Regozijem-se sempre no Senhor, sempre dê graças ao Senhor, sempre seja grato a Deus,
alegrem-se sempre no Senhor. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor, pois essa é a nossa força. Portanto, se alguma equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor Deus está perto daqueles que o temem verdadeiramente. Deus está perto daqueles que verdadeiramente o temem. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas Deus resiste os soberbos. Do coração soberbo, do homem soberbo, Deus está distante, Deus está longe. Deus se afasta do coração orgulhoso, do coração soberbo. Mas perto está o Senhor daqueles que o temem. E aquele que teme a Deus se aparta da iniquidade. Aquele que teme a Deus faz um concerto com seus olhos para não pecar. Guarda o coração, que é a entrada e saída da vida, para não pecar. Fiz uma aliança com os olhos, não colocarei os meus olhos em coisa imunda, como escreveu em Provérbios o Salomão. Jesus, ele vai dizer que os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se os teus olhos contemplarem coisas más, o teu corpo também todo será mau. De sorte que se os teus olhos contemplarem coisas boas, o teu corpo todo será bom. Ou seja, se os olhos contemplarem a malícia, o corpo será mau e se tornará malicioso. Assim, se os olhos forem colocados na depravação, o corpo se tornará mau, você estará mal diante de Deus. Faça uma aliança com os olhos diante de Deus. Faz um concerto com Deus, porque lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. A palavra é lâmpada e é luz. E aquele que anda em luz jamais andará em trevas. Jesus diz: eu sou a luz deste mundo. Quem caminhar em luz jamais andará em trevas. Perto está o Senhor daqueles que o temem. O princípio da sabedoria é temer a Deus, guardando os seus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Jesus perguntou: conheço os mandamentos desde a minha meninice. Eu sei os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Jesus falou: ótimo, maravilhoso, você conhece os mandamentos. Porém, Jesus diz: ainda te falta uma coisa. O que te falta ainda? Será que é apenas conhecer os mandamentos? Talvez o que falta é praticar. Não é apenas conhecer. Talvez o que te falta hoje é a prática da verdade, não apenas conhecer a verdade. Jesus diz: não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, pois enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Tiago 1:22. Os mandamentos não são pesados. Jesus diz: ora, não tem mandamento novo, mas a palavra antiga, esta, ela deve ser guardada, praticada, a saber, guardada nas tábuas do coração, para não pecar contra o Senhor Deus. Aleluias. A palavra de Deus, ela está escrito, Filipenses 4, versículo 5: seja a vossa equidade notória, todos os homens, e perto está o Senhor.
seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Não sejam ansiosos, não estejam inquietos com coisa alguma, nem com o porvir, não com o presente, porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu próprio mal, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não estejam inquietos quanto o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Ou seja, não estejam preocupados nem solícitos, porque vejam os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus dá o crescimento, dá o mantimento cotidiano. Não são vocês porventura mais valiosos do que os pássaros? Assim Jesus ele diz, e Jesus disse isso hoje, e Jesus ele disse que certamente nós somos maiores e somos mais valiosos, preciosos diante de Deus do que os pássaros que não estão plantando, mas estão colhendo. Ou seja, todavia, Jesus ele vai dizer que nós não devemos estar preocupados com o incerto, com o amanhã, não devemos estar ansiosos. Nós olhamos a palavra de Deus e vemos Marta e Maria. Marta estava certamente aos pés de Jesus Cristo, porém Maria estava muito preocupada estava muito inquieta com as suas preocupações. Porém Jesus ele vai dizer para ela que então certamente a Marta escolheu a melhor parte, e a Maria estava preocupada com as suas coisas, com as suas obrigações. Mas todavia Jesus ele diz: a Marta escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, seguir Jesus, ouvir a palavra de Deus, dedicar o tempo a Deus. Jesus fala que não é o mantimento maior e mais importante do que o corpo, e não é o corpo também mais importante do que a alma. Todavia muitas pessoas andam inquietas com as coisas dessa vida e preocupadas com o que há de comer, com o que há de vestir, se vão pagar a conta, se vão fechar o mês com valor X, com valor Y. Não devemos estar preocupados com isso, porque a Bíblia diz que o amanhã cuidará de si mesmo e basta cada dia o seu próprio mal. Jesus, ele providenciou aos pássaros o seu mantimento cotidiano, e ele não vai prover para aqueles que o adoram, e ele não vai prover para aqueles que o servem, para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Se até os pássaros Deus alimenta, até as flores do campo, elas se vestiram melhor do que Salomão. Deus não vai cuidar daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, daqueles que colocam a justiça de Deus em primeiro lugar, daqueles que estão colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Esse é o propósito. Não é falar de Deus em primeiro lugar, é colocar a vontade de Deus e praticar ela em primeiro lugar. Não é apenas falar que Deus está aqui no coração e a mão fazendo aquilo que Deus reprova, e os pés caminhando para onde Deus não está, e a boca falando daquilo e que não glorifica a Deus, e os pensamentos cheios de coisas malignas e pecaminosas. Por isso Jesus ele diz: se a minha palavra estiver em vós e vós estiverem em minha palavra, tudo o que pedirem será feito. Mas por que o homem pede e ele não recebe? Jesus falou: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, cidade de Goiânia. Coloca em primeiro lugar a vontade de Deus, moradores da terra. Não os vossos interesses, não as vossas preocupações, porque certamente a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é em primeiro lugar. Não estejam ansiosos. O diabo que tem colocado muitas ansiedades no coração do homem. Nunca se houve uma geração tão ansiosa como esta geração. Uma geração que está cada dia mais doente e a cada dia mais e mais afastada da graça de Deus, da presença do Senhor, a cada dia mais. Jesus ele vai dizer que por ter se multiplicado, pois a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
O amor de muitos tem se esfriado nesses últimos dias. Nesses últimos dias, a cada dia mais vai se esfriar o amor de muitos. E nesses últimos dias, a cada dia mais e mais as pessoas serão e mais frias e mais endurecidos o coração, e a cada dia mais distante de Deus, por conta de ter se multiplicado a iniquidade. O amor de muitos tem se esfriado. É a última hora, é a última oportunidade. Entra pela porta estreita. É hora de arrepender-se. É hora de deixar o ímpio o seu mau caminho e se tornar para Deus. Faça a tua escolha. A palavra de Deus vai continuar dizendo então, no livro de Filipenses: porquanto a paz que excede a todo entendimento, a paz de Deus, a qual excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A paz de Deus, ela excede a todo entendimento. Ela vai além de nosso entendimento, além de nosso próprio raciocínio, além de nossas próprias forças. E a Bíblia diz que essa paz, que excede a todo entendimento, ela nos guiará quando nós colocarmos no nosso coração e pensar em tudo aquilo que tem bom grado para Deus, em tudo aquilo que glorifica a Deus, em tudo aquilo que louva a Deus, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, de boa fama, nisso pensai, isso buscai, é o que a Bíblia diz. E assim a paz de Deus, qual excede a todo entendimento, nos guiará e nos guardará, se claro, de fato, estivermos buscando o reino de Deus, se de fato estivermos guardando o coração da malícia, se estivermos guardando o coração da depravação, se estivermos guardando então o nosso corpo para santificar e fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Tudo que é de boa fama, pense. Não pense nas coisas dessa vida, porque tudo isso vai passar. Tudo nessa vida passa, passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus, esta palavra, ela jamais há de passar, ela permanece. Jesus diz: tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor para Deus, falai. Ao invés de abrir a boca para falar coisas que na verdade são imorais, glorifica a Deus. Ao invés de abrir a boca para cantar canções depravadas, músicas que exaltam a embriaguez, que exalta a prostituição, letras imundas, é um lixo que as pessoas têm colocado em seu coração. E assim a Bíblia vai dizer que a boca vai falar do que está cheio o coração. O coração das pessoas está cheio de malícia, está cheio de depravação, está cheio de bebedice, está cheio de ganância, está cheio de soberba. E é isso que cantam em suas músicas, em suas canções, como a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças em seus discursos, mas os seus discursos se desvaneceram. Nos discursos, o que sai da boca das pessoas é glória para homem, é glória para Lula, é glória para Bolsonaro, honra a criatura mais do que o próprio Criador, e se esquece que quem tirou o homem da terra do Egito foi o Senhor Deus, e se esquece que quem morreu numa cruz foi Jesus Cristo. Ele ressuscitou, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele há de julgar esta geração que tem trocado a verdade pela mentira, que tem trocado a glória de Deus para dar glória aos homens. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus Cristo fosse deste mundo, Ele teria enviado seus servos, seus anjos para batalhar pelo seu reino, mas Ele não enviou os anjos para batalhar por esse reino, e nem enviou seus servos para batalhar por este mundo, mas Ele falou: Pai amado, eu rogo por eles. No mundo eles estão, mas do mundo eles não estão. Jesus, Ele rogou por nós diante do Pai, dizendo que nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Ele vai dizer que a nossa bandeira é o céu, da onde também vem a nossa salvação, da onde vem a nossa pátria, qual é o céu.
É por isso que as pessoas elas estão numa briga, estão numa defesa infindável pela política, onde uns defendem esquerda, outros defendem direita, com unhas e dentes, com toda a força, até mesmo chegar a certas brigas, mas ninguém está defendendo o que de fato é a verdade, a palavra de Deus. Quantos estão se colocando em defesa do Evangelho? Uns se colocam em defesa de políticos, homens que não vão fazer nada por você, vão passar a vida inteira, o mundo vai continuar sendo o mundo decaído, e a cada dia mais o mundo sendo destruído, porque Jesus ele falou que este mundo ele jaz no maligno. Esse mundo não pode ser resolvido por político nem de esquerda nem de direita, ninguém pode solucionar o problema deste mundo, e é por isso que Jesus ele diz: eu preparei uma morada, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Se Jesus estivesse preocupado com este mundo, ele não teria preparado um lugar no céu. Se Jesus quisesse levantar a direita ou a esquerda para poder levantar o mundo, teria sido naquele exato momento, e Jesus não teria ido preparar um lugar. Por isso ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for vos preparar um lugar, então irei, voltarei novamente, para que aonde eu esteja, vocês estarão juntamente também comigo. É uma vergonha quantos evangélicos e quantos cristãos defendem bandeiras políticas, mas se esquece que a nossa bandeira é o céu, a nossa pátria é o céu. Quanta vergonha, muitos vão sair às ruas no tempo da política com um panfletinho de político, e quantos fazem isso pelo Evangelho, vão levar a mensagem do Evangelho? Quantos vão subir num trio elétrico para defender partidos, para defender políticos, para defender homens corruptos, mas não vão subir em cima de um trio elétrico para compartilhar o Evangelho de Cristo? Essa geração tem vergonha das palavras de Jesus, mas esta geração é uma vergonha para Jesus Cristo. Essa geração de falsos cristãos é uma vergonha diante do Senhor Deus. Jesus ele vai dizer: aquele que se envergonhar de minhas palavras e se envergonhar de mim, certamente eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Todavia as pessoas não têm coragem de levar a palavra, mas não têm vergonha de colocar a cara, a tapa pelos partidos a qual defendem, a qual confiam, a qual na verdade estão confiando. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós bendiremos o Senhor. Uns confiam em Bolsonaro, sai debaixo de sol quente, debaixo de chuva, em defesa de homens. Outros defendem o corrupto, o ladrão, Lula, mas nós bendiremos o Senhor. Nós estamos aqui em nome de Jesus. O Evangelho não defende bandeiras políticas, Jesus não tem partidos políticos. Jesus ele diz: meu reino não é deste mundo. E por que as pessoas misturam o nome de Jesus Cristo com política, colocando homens e falando que Deus mandou, que Deus levantou, que Deus colocou, sendo que na verdade a própria palavra de Deus ela se opõe a essas corrupções? Vamos ver isso lá no livro de Tiago, onde a Bíblia vai dizer no capítulo 1: aquele que diz ser religioso, saiba que a verdadeira religião, pura e imaculada diante de Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos e viúvas e fugir da corrupção deste mundo. Pois essa é uma verdadeira religião diante de Deus, fugir da corrupção deste mundo. E as religiões deste mundo estão afundadas na corrupção deste mundo, sendo patriotas, defendendo bandeiras políticas. Todavia Jesus ele diz para Herodes que o seu reino não era deste mundo. Herodes queria que Jesus Cristo desse as mãos para ele, fizesse um acordo de paz. Ele disse: se você não sabe que eu posso te livrar agora, se você quiser, só basta você abrir a sua boca. Mas ele disse: o meu reino não é deste mundo. Não misture o reino de Deus com o reino deste mundo, com o reino das trevas, com a política. Não misture, não coloque o nome de Deus em coisas imundas. Não coloque o nome de Jesus Cristo em coisas profanas. Deus não está na política. Deus não está em partidos políticos. Deus não tem partidos políticos. Todavia, essa classe de falsos cristãos
falsos cristãos evangélicos colocam o nome de Deus nessa sujeira, e a Bíblia vai dizer que esses levam ao vitupério, levam ao escárnio. O nome de Jesus Cristo está sendo levado ao escárnio, está sendo escarnecido, porque estão colocando o nome de Jesus Cristo na política e Deus não está lá, porque estão falando que Deus levantou a direita e fez isso e aquilo e mandou falar, porém Deus não tem falado e não tem levantado nada. A Bíblia vai dizer que Deus constituiu autoridades foi colocada para reger aqueles malfeitores que não querem temer a Deus, ou seja, Deus colocou as autoridades para colocar limites naqueles que não temem a Deus, naqueles que não querem andar de acordo com a vontade de Deus. As leis de Deus, elas guiam aqueles que temem a Deus. A palavra de Deus é a lei de Deus para aqueles que temem ao Senhor Deus. Mas as autoridades deste mundo, elas foram constituídas para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não querem andar no temor de Deus. E a Bíblia vai dizer que elas foram colocadas para castigo dos malfeitores. Todavia as pessoas idolatram esses homens. Todavia as pessoas idolatram esses homens como se eles fossem semideuses. Só que Deus certamente diz em sua palavra que Ele abomina a idolatria. Deus não divide a sua glória com os ídolos moradores da terra. Deus não dá o seu louvor a ídolos políticos. Deus não divide sua glória com hierarquias políticas. Deus não dá a sua honra a homens, o que dirá a meras criaturas mortais e pecadoras, pois diz a palavra de Deus: a parte dos tais, para que não sejam encontrados em seus pecados. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é bem clara, ela é fiel e ela é justa. E assim diz, portanto, quanto ao mais irmãos, tudo que é afamado, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que a Bíblia diz. Ouve a palavra de Deus. Pense naquilo que é justo, pense naquilo que é amável, pense naquilo que é verdadeiro, pense naquilo que é honesto. Nós não encontramos honestidade nenhuma na política, nós não encontramos verdade nenhuma em homens. Nós não colocamos a nossa confiança em homens, porque os homens não são honestos, não são verdadeiros. Mas a Bíblia diz: seja Deus o único verdadeiro e seja todo homem mentiroso. Quantos homens mentirosos nessa terra? A Bíblia diz que nenhuma verdade provém da mentira, ou seja, nenhuma mentira provém também da verdade. Deus ama a justiça, e justiça e juízo é a base do seu trono. As pessoas buscam a justiça humana, mas o que rege a base do trono de Deus é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela vem sobre aqueles que temem ao Senhor. A justiça de Deus, ela vem sobre aqueles que não temem ao Senhor. Deus é galardoador, ou seja, Ele faz justiça ao ímpio que não teme o seu nome, que não busca pela verdade e que nem tampouco se sujeita a Ele. A palavra de Deus diz: certamente se hoje ouve a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo. Arrependei-vos e convertei-vos, deixe a idolatria, deixe enquanto há tempo o pecado. O salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus por meio de Jesus Cristo é a vida eterna. A vida eterna é dada àqueles que se arrependerem dos seus pecados, fizerem um concerto com Deus. Faz um concerto com Deus com seus olhos, para não ser um homem malicioso, para não ser um homem adúltero, para não ser um homem de coração depravado e malicioso. Faz uma aliança com a sua boca, para não dar honra à criatura, para não dar honra a homens, mas dar a honra verdadeira a Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos dar a honra a Deus, ela está dizendo que tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito para ele, por meio dele são todas as coisas.
não é Deus e alguma pessoa, não é Deus e mais alguém, não é Deus e os políticos, não é Deus e os líderes religiosos. A Bíblia fala no livro de Romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deixe de idolatria, moradores da terra. Deixe de idolatria, cidade de Goiânia. Deixa a idolatria. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O povo tem trocado Jesus Cristo por políticos corruptos. O povo tem trocado Jesus Cristo por partidos e tem se esquecido que Deus não, e Deus é santo, e Deus aborrece a iniquidade. O que é santo misturam com o profano, mas a Bíblia diz que Deus é santo. E se Deus é santo, nós devemos certamente fazer aliança com Deus, colocando Deus em nosso coração, e certamente não honrando a criatura como Criador, ou mais do que o Criador, porque o nome disso é idolatria. Assim a Bíblia vai dizer no livro de Colossenses, ou melhor, em Filipenses 4: portanto, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que nós aprendemos é com Deus. Como? Por meio da sua palavra. O que nós aprendemos com Deus é por meio da sua palavra. E o que a palavra de Deus nos ensina é por meio daquilo que foi falado desde o princípio. A palavra de Deus nos ensina a andar em retidão, a andar em justiça. A palavra de Deus nos ensina a andar em temor. E vai dizer: ora, eu me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinham tido oportunidade. Não digo isto agora como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a me contentar com o que tenho, e sei estar abatido, como também sei ter abundância em toda maneira. E em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, eu estou instruído, como a ter fome. Eu estou instruído tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, porque todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Em Jesus Cristo nós aprendemos a nos contentar com o que nós temos. Em Jesus Cristo nós aprendemos a buscar mais e mais, a buscar cada dia mais e mais, a buscar muito dinheiro e dinheiro, como diz o Edir Macedo, a buscar a cada vez mais e mais, como diz assim os falsos profetas. Mas com Jesus Cristo, Paulo está dizendo: eu aprendi com Jesus Cristo a me contentar com o que tenho. Eu sei me contentar, tenho. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei estar abatido, como também sei estar alegre. Sei fome, como também sei ter fartura. Eu sei também ter abundância e a padecer também a necessidade. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aqui está a palavra de Deus para o seu coração, aqui está a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus, essa é a prosperidade de Deus para você, essa é a prosperidade de Deus para todos aqueles que amam o Senhor, essa é a prosperidade de Deus para todos aqueles que confiam nele. Essa é a verdadeira prosperidade, irmão. Prosperidade de Deus não é dar 100 para receber 200, não é você dar valor X e receber valor Y. Prosperidade de Deus não é você entregar tudo numa fogueira santa para Deus te dar o dobro. Prosperidade não é você ficar rico e virar empresário, mas está aqui: sei ter abundância, mas sei ter fartura. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso estar alegre mesmo nos dias em que eu tenho fartura. Eu posso estar contente mesmo nos dias de tribulação. Eu posso padecer fome, como também posso ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma palavra fiel e poderosa, que por muitos é ouvida, mas na prática colocam ela, não colocam ela em prática, mas torcem o significado dela. Muitos têm torcido as Escrituras, o verdadeiro Evangelho, para o seu próprio erro. Jesus está às portas e é hora de arrepender-se.
É hora de buscar conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra, ó Pai, esta é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Santifica os seus passos na verdade, deixa a mentira. Santifique-se a cada dia mais. Quem está sujo, suje-se cada dia mais. Quem está santo, santifique-se ainda mais. E quem está limpo, limpe-se ainda mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão está preparado para dar àquele que vencer, disse o Senhor Jesus Cristo. Quem está sujo, suje-se mais. A palavra de Deus em Apocalipse diz: quem está limpo, limpe-se mais. Jesus nos limpa de nossos pecados. E Ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Porém ficarão de fora os cães, os feiticeiros, ou seja, ficarão de fora os falsos profetas, os feiticeiros, ficarão de fora os idólatros, sodomitas, os beberrões, os adúlteros, os assassinos, todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será no lago de fogo, será a segunda morte, como está escrito em Apocalipse 22, versículo 15. Portanto, essa palavra adverte a se arrependerem. Jesus, Ele limpa o homem dessas coisas. Jesus te limpa da bebedice. Ele pode te fazer limpo de todas as suas malícias. Ele pode te limpar do seu mais vil pecado, mais oculto que esteja. A Bíblia diz que os olhos de Deus Ele contempla os bons e os maus. Sim, as pessoas andam por aí tentando disfarçar que está tudo bem, mas dos altos céus Deus contempla as suas intenções do seu coração, e Ele pesa as suas intenções para dar a cada um a sua recompensa segundo o que Ele tem preparado e o que cada um tem buscado diante de Deus. Deus conhece suas intenções. Não adianta tentar então viver no erro, dizendo que é certo, chamando de certo aquilo que Deus chama de errado, colocamos como errado aquilo que Deus chama de certo. A Bíblia fala: ai daquele que coloca o salgado como doce, ai daquele que chama o amargo de doce, e ai daquele que chama o certo de errado, ai daquele que chama a mentira de verdade, para profanar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. E assim que as pessoas têm feito com o pecado. Ah, não tem nada demais, o que tem a ver? Não é bem assim, não. Mas a palavra de Deus vai dizer: se hoje não arrependerdes, certamente perecerá. Se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração e se arrependam. Em Provérbios 28, está escrito no versículo 13: pois aqueles que encobrem os seus pecados jamais prosperarão, mas aqueles que os confessam e deixam alcançará misericórdia. Até quando vai encobrir os pecados? Até quando vai continuar ocultando? Deus está vendo. Você pode esconder de você, pode esconder de alguém, pode continuar distorcendo as coisas, honrando mais a criatura, trocando a verdade pela mentira, chamando o certo de errado, o errado de certo. Porém a palavra de Deus jamais há de passar, ela permanece para sempre. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deixa o ímpio os seus maus caminhos, deixa o ímpio os seus caminhos maus, e torne-se para Deus. A embriaguez é algo mau diante de Deus. Jesus diz: não vos embriagueis com vinho e a bebida forte, pelo qual vem a ira de Deus, pelo qual tem contenda. Nós podemos perceber que essas palavras são tão verdadeiras, que quando nós olhamos para os lares das pessoas que têm esse costume de se embriagar, seus casamentos são cheios de tribulações, as suas famílias são cheias de tribulações, mas todavia a Bíblia vai dizer que ficarão de fora os bêbados, ficarão de fora os adúlteros. Aonde há embriaguez há adultério. Adultério na sua mente não começa apenas através de um ato, mas sim através do seu pensamento. No livro de Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: eu digo a vocês, não adulterarás, mas porém qualquer que atentar com seus olhos uma mulher e em seu coração desejar, já cometeu adultério. Quantos adúlteros estão me ouvindo nessa noite? É hora de se envergonhar diante de Deus e se arrepender diante do Senhor, porque aqui não é o pregador, esquece o pregador, mas é a palavra de Deus. Crê na palavra de Deus, será salvo tu e a tua casa. Seja salvo por meio da palavra de Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim.
deixa o ímpio seus adultérios, faz aliança com seus olhos, para não cobiçar o pecado, para não cobiçar aquilo que é mal, para não deixar o seu coração se contaminar pela iniquidade, pois antes a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Jesus, ele nos ensina a receber o reino de Deus como as crianças. Jesus, ele fala: não os impeçais de vir até a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E se querem de fato receber o reino de Deus, torne-se como um dos tais, porque se não se tornardes como uma criança, jamais poderá herdar o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Buscar pureza em seu coração. É a única forma de nós atentarmos de verdade o nosso coração de todo entendimento para fazer a vontade de Deus, para amar a Deus verdadeiramente. Nós precisamos ter um coração como de uma criança. O dia que o homem tiver o coração como de uma criança, ele jamais vai atentar para adulterar em sua mente, seu coração. O dia que o homem tiver o coração como de uma criança, ele vai deixar de ser adúltero, ele vai deixar de ser mentiroso, vai deixar de ser bêbado, vai deixar de ser gay, vai deixar de ser adúltero, vai deixar de ser homem imoral, porque a Bíblia diz que assim é a palavra de Deus. Jesus, ele faz o homem nascer de novo da água do Espírito, e Jesus disse: se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Quem pode fazer o homem ser assim, irmão? É só Jesus Cristo. Quem pode fazer o homem deixar essas coisas? É só Jesus Cristo. O homem não pode fazer isso. Eu não tenho esse poder e não posso te convencer, porque eu não sou o Espírito Santo, mas Jesus Cristo, ele diz: vai e pregue o Evangelho a toda criatura. Essa é o nosso propósito, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho, quer ouça ou deixe de ouvir. Jesus diz: vai e anuncie, porque eles são casa rebelde, anuncia suas transgressões. E assim o profeta Jeremias ouviu esse mandamento de Deus, e essa ordenança foi cumprida. E assim Jesus, ele diz aos seus discípulos: tudo que vocês ouviram em secreto, em oculto, agora até de cima dos telhados será ouvido e será pregado a todos os ouvidos. E esta palavra está sendo pregada a todos os ouvidos, quer as pessoas coloquem credibilidade nas palavras de Deus ou não, quer as pessoas recebam a palavra de bom grado ou não. Quão bom seria se as pessoas recebessem a palavra de Deus como essas crianças que receberam o reino de Deus nessa noite. Quão bom seria se os homens recebessem o reino de Deus como os pequeninos, qual pararam para ouvir Jesus Cristo. Eles estavam aos pés de Jesus Cristo, mas os homens religiosos os impediam e não deixavam eles chegarem perto de Jesus. Mas porém Jesus fala: não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus nos dá uma certeza, que Ele ressuscitou dentre os mortos para julgar este mundo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia hoje, e Deus inclusive anuncia agora a todos os ouvidos, a todo homem, que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que Ele há de julgar o mundo. Isso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, como uma certeza para nós de que este mundo será julgado pelo mesmo Jesus Cristo, porque Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para salvar o mundo, Ele veio como a luz, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. A luz veio ao mundo, mas porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é bendita. Deus abençoa. E a luz é Jesus Cristo, a luz deste mundo. Jesus diz: quem andar em luz jamais andará em trevas, pois Jesus Cristo é a luz deste mundo. Quem andar em luz jamais andará em trevas. Estou pregando aqui nessa noite uma palavra fiel e verdadeira, porque não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Estou pregando aqui nessa noite a Bíblia, pois essa palavra, ela é verdadeira e fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra é mais digna de ser aceita do que a palavra de Jair Bolsonaro, do que a palavra de Lula, do que a palavra dos políticos que prometem sempre e não cumprem nada. Essa palavra é mais importante do que religião. Jesus e religião não combinam, os dois não andam lado a lado. Jesus não deixou uma religião para o homem, e Jesus não ensinou a religião, mas Jesus, ele vai dizer:
assim, porém, a vossa tradição invalida o meu mandamento. Olhamos para Mateus capítulo 15, onde Jesus está confrontando os religiosos da época, que eram fariseus. Nós entendemos que Jesus Cristo estava pregando para os fariseus a sua palavra, e assim Jesus vai falar: hipócritas, pois Isaías profetizou a respeito de vocês, porque vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão vocês estão me adorando, seguindo o preceito dos homens e tradições humanas. O mandamento de Deus está sendo invalidado por tradições religiosas, onde as pessoas estão deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, onde as pessoas estão deixando de ofertar para Deus seu corpo, alma e espírito, para dar dinheiro na mão de homens corruptos e enganadores. Estão deixando de dar a Deus a verdadeira honra para honrar mais a criatura, honrar pastores e presbíteros, honrar padres, mais do que o próprio Criador. Jesus, certamente Ele vai vir para julgar este mundo, e Jesus não tomará o culpado como inocente. Portanto, se hoje ouve a palavra do Senhor teu Deus, não seja de coração duro, mas arrependam-se, porque o dia do Senhor Ele vem. Sofonias fala no capítulo 1 que o dia do Senhor Ele vem. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia nem a sua prata nem o seu ouro poderá livrar, mas pelo zelo da ira de Deus os consumirá a todos. Malaquias capítulo 4 também vai dizer que o dia do Senhor será como chama de fogo. O dia do Senhor, quem suportará, quem resistirá? Aleluias! Quem suportará o dia do Senhor? Quem conseguirá ficar de pé no dia do Senhor? De sorte que a Bíblia vai dizer que toda língua confessará, toda a boca o confessará, e todo joelho se dobrará para a glória de Deus Pai, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia vai ser tarde demais para confessar que Jesus é o Senhor. Aqueles que deram honra à criatura, aqueles que não se arrependeram e não entraram pelo caminho estreito, aqueles que não fizeram um concerto com Deus, com os seus olhos, através de seu corpo, através de sua conduta e seus olhos. Naquele dia a Bíblia diz que muitos dirão: Senhor, pregamos em teu nome, Senhor, curamos em teu nome, Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Mas Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Sim, assim Jesus Ele dirá. Naquele dia muitos dirão: Senhor, fizemos muitas coisas em teu nome. Não é só fazer coisas em nome de Jesus Cristo, não é apenas dizer o nome de Jesus Cristo, não é apenas confessar com a boca o nome de Jesus Cristo, mas é se apartar da iniquidade, é obedecer a palavra de Deus, é voltar-se a fazer o querer de Deus e não o seu querer. Todavia Jesus falou: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade, todavia o teu querer e não o meu. Assim no Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar: seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra. Porém as pessoas estão preocupadas com a vontade de Deus? Então nada. A maioria das pessoas estão buscando a Deus para fazer sua própria vontade. A maioria das pessoas estão buscando a Deus para fazer o seu querer. A maioria das pessoas estão dando ordem para Deus, tratando Deus como se Deus fosse o seu garçom, como se Deus fosse um Papai Noel, como se Deus tivesse que te servir, como se Deus tivesse que fazer a sua vontade. Mas porém se esqueceram que o reino de Deus é em primeiro lugar, e todavia em primeiro lugar a vontade de Deus e não a vontade do coração. A vontade do coração do homem é má. O homem só tem desejo pelo pecado. O coração do homem só deseja a iniquidade, só deseja aquilo que é mal diante de Deus, só faz a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Ora, as obras da carne são feitiçarias, são inimizades, são porfias, ciúmes, contendas, bebedice, idolatria, feitiçaria. Essas coisas a Bíblia diz que provoca a ira de Deus. Mas Jesus Cristo Ele diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Ande em espírito e jamais você andará como bêbado. Ande em espírito e jamais você andará como mentiroso. Ande em espírito e jamais você andará como adúltero. Jamais você andará como um homem depravado e malicioso. Jamais será um homem depravado em seus caminhos. Jamais será um homem de mente maliciosa e suja, porque Jesus Cristo Ele diz: ande em espírito e não cumpram a vontade da carne. Ou seja, não façam a própria vontade, não estarão fazendo o seu querer, mas aquilo que Jesus falou:
primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas vão ficar de fora no grande dia e vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós cremos, fizemos maravilhas em teu nome, pregamos em teu nome, fizemos muitas coisas. Mas ele dirá abertamente: apartem-se de mim, vós que praticam iniquidade. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que de fato são poucos que entram no reino de Deus, porque Jesus está falando isso para os religiosos, e eles estão dizendo para Jesus Cristo: nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, fizemos muitas coisas em teu nome. Aí nós olhamos e vemos religiosos, líderes, pregadores, pessoas que fizeram muitas coisas em nome de Jesus, mas sendo lançados do inferno. Aí olhamos para nós que estamos buscando fazer a vontade da carne e não a vontade de Deus, não estamos anunciando o reino de Deus, não estamos nos apartando da iniquidade, mas antes se sujando com o pecado dia após dia, e esperando Deus colocar num bom lugar, e esperando que Deus, Ele venha habitar no nosso coração, quando na verdade Deus não está no nosso coração. Isaías vai falar no capítulo 59, Isaías diz no versículo 2, dizendo que certamente o que faz separação entre homem e Deus são os seus pecados. Isaías fala no capítulo 55, porque os seus caminhos não são os meus caminhos, nem seus pensamentos são os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são sobre aquilo que é santo, os pensamentos de Deus são sobre aquilo que o glorifica, que são bons para nós. Os pensamentos de Deus para nós são justos, mas o pensamento do homem é somente para os seus prazeres, é somente para aquilo que te traz lucro. Paulo vai dizer: se o viver na minha carne me traz lucro, então não sei mais o que eu devo escolher. Se viver na carne te traz lucro, então não tem mais o que escolher. Se você viver na sua carne te traz algum lucro, então Jesus Cristo, Ele morreu em vão na cruz. Só que Ele não morreu em vão na cruz. A morte de Jesus Cristo, ela não foi em vão, mas sim valeu a pena, porque Ele ressuscitou após o terceiro dia, trazendo em suas mãos a chave da vida e da morte. Ele aniquilou o aguilhão da morte, Ele aniquilou o inimigo da justiça, Ele trouxe sobre si o poderio, e Ele vai dizer que todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a Ele pelo próprio Pai. Pai, me glorifica com aquela mesma glória que eu tinha outrora. E assim Deus glorificou o seu Filho amado com aquela mesma glória que outrora Ele tinha. A Bíblia diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Jesus no princípio era o próprio Deus, mas a Bíblia diz que Ele assumiu a figura, a imagem de servo. Ele assumiu a imagem de servo, Ele assumiu a figura de servo. Ele se sujeitou a Deus até a morte, e morte de cruz. Ele foi fiel. Todavia Jesus Cristo, Ele vai dizer que essa geração ela será indesculpável, e haverá maior juízo para esta geração do que para Sodoma e Gomorra. Porque se essas palavras fossem pregadas em Sodoma e Gomorra ouviria e se arrependeria, disse Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que Sodoma e Gomorra se arrependeria de seus pecados. Se essa mesma mensagem fosse pregada, porque eu não estou pregando aqui teologia evangélica, teologia espírita, teologia católica, não é teologia, eu estou pregando a Bíblia, o que está escrito nela não é de individual interpretação, é o Espírito Santo de Deus que ensina o homem, que guia o homem, que diz ao homem a forma em que ele deve andar. Mas porém as pessoas andam preocupando com a vontade de Deus. As pessoas estão se preocupando mais com a sua própria vontade. Em Timóteo vai dizer no capítulo 3, sabe porém isso, que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, haverão homens egoístas, ingratos, infiéis, profanos, mais amantes dos deleites, mais amigos dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus. Desses afasta-te. E são tempos trabalhosos. As pessoas se tornaram a cada dia mais ingratos, a cada dia mais amantes dos prazeres, a cada mais e mais amigos deste mundo. Os prazeres deste mundo passam. Jesus falou que tudo que há neste mundo é a soberba da vida, e a soberba engana os olhos. Que é deste mundo não é de Deus, mas de Satanás. Tudo que há neste mundo jaz no maligno. É a soberba dos olhos, é o engano da carne, que não vem de Deus, mas do maligno. Por isso, prepare-te para se encontrar com Deus. Este mundo vai passar. A Bíblia fala no segundo livro de Pedro, capítulo de número 3,
que este mundo se entesoura como um tesouro para o fogo, até o último dia. Esse mundo está entesourado, está guardado para o fogo, vai ser destruído. Por isso Jesus Cristo veio preparar uma nova morada, uma nova terra nesse lugar, não veio preparar um novo céus neste lugar. Jesus não vai levantar políticos para melhorar este mundo, esse mundo não vai melhorar. Sabe o que a Bíblia vai dizer que há de acontecer? Haverá fomes, terremotos, peste, rumores de guerras, haverá muitos enganadores. Jesus ele diz: mas todavia acautelai-vos, para que ninguém vos engane, disse Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz para este mundo. Não tem como levantar bandeiras políticas achando que as coisas vão resolver, porque não vai. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. O segredo é ter bom ânimo. O segredo é olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, porque este mundo não vai melhorar. Aflições a cada dia mais vai ter, mesmo com direita ou sem direita, com esquerda ou sem esquerda. A Bíblia fala que o nosso socorro vem do alto, não vem da direita. Jesus, ele está à direita de Deus Pai para julgar o mundo, e não para poder dar ao mundo seus interesses, seu coração para levantar o mundo, porque certamente se Deus tivesse interesse de levantar este mundo, Deus não teria destruído a geração de Noé no tempo passado. E assim a Bíblia diz que Deus não teria então reservado este mundo como um tesouro para o fogo. Salvai-vos dessa geração, salvai-vos desta geração maligna e perversa, diz o Senhor, diz a palavra de Deus. Salvai-vos, arrependam-se, não endureçam o coração, convertei-vos e arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado e ele está entre vós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Ninguém pode dizer que o reino de Deus está ali ou que está aqui, porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus não tem aparências exteriores. O reino de Deus não é com aparências físicas. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, ele foi colocado através de Jesus Cristo dentro daqueles que temem a Deus, e temor a Deus é se apartar da iniquidade. Que temor é esse que as pessoas dizem ter da pessoa de Deus, onde continuam fazendo aliança com o pecado, onde continuam executando a iniquidade, mas com os lábios clamando o nome de Deus? Jesus reprova qualquer hipocrisia, ele diz isso bem claro: este povo está me honrando com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Temam a Deus e dá-lhe graça, porque é chegada a hora. Temam ao Senhor e dá-lhe graça, porque o tempo está próximo. O fim vem e está próximo, diz o Senhor dos exércitos em Ezequiel capítulo 7. O fim está próximo. O dever de todo homem é temer a Deus, guardando seus mandamentos. Temam ao Senhor e dá-lhe graça, porque é chegada a hora. Jesus, ele está às portas e bate. Nessa noite, as palavras de Deus estão batendo a porta de seu coração. Se alguém ouvir as suas palavras e abrir a porta do teu coração, então ele entrará, fará morada, ceará contigo e juntamente com o Pai, e ele o amará. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e esse o Pai o ama. Seja um amado de Deus, amando a justiça de Deus, amando seus mandamentos. Felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro. Essas palavras não são uma religião, essas palavras não nos dão uma religião. Jesus não te dá uma religião, e para isso Jesus não veio. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Que a paz de Deus, a qual excede a todo entendimento, seja convosco e esteja com aqueles que Deus assim tem batido a porta do seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e amém. Essas palavras são dignas de toda aceitação e fiéis elas são. Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, estamos aqui pregando a palavra de Deus aqui na feira, graças a Deus. Ontem foi dia chuvoso, irmãos, né? Ontem, hoje não deu para pregar, de ontem também não deu para pregar. Foi um dia, mas hoje estamos aqui. Até agora há pouco ainda estava chovendo aqui, aí a chuva parou agora há pouco.
dar por aqui essa pregação. A paz seja convosco. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor, só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, A câmera minha tá muito ruim, irmãos. entoando aleluias ao meu Rei. Uma das câmeras tá embaçada, não foca, né? E essa outra ela não tem uma qualidade boa também. Ela parece estar arranhada a lente. Mas isso aí, irmãos. Tentei transmitir para os irmãos pelo menos o áudio da pregação. Este mundo não deseja